Pessoal, uma boa noite a todos. Tá? Gostaria de agradecer a nossa irmã Giane por ter feito a nossa prece inicial essa noite. Tá? Bom, hoje, dia 24 de fevereiro, né, eu agradeço a presença de todos vocês aqui. Para nós é uma honra tê-los aqui conosco. Eu aproveito também para agradecer o pessoal de casa que nos assiste. É muito importante tê-los aqui também, através das nossas redes sociais, e fica o nosso convite para todos que nos assistem. Né? Vocês podem nos seguir nas redes sociais, no YouTube, no Facebook. Né? Nesse friozinho, às vezes não dá para sair de casa, mas a gente está nas redes aí para vocês poderem acompanhar. Para nós que estamos aqui no salão presencialmente, é importante esclarecer para o pessoal de casa que todos os protocolos da vigilância sanitária estão sendo seguidos. Então, todas as nossas janelas estão abertas, está tendo distribuição de álcool em gel para todo mundo. O uso da máscara é obrigatório, exceto para mim enquanto eu estiver falando, mas depois eu volto a usar. A nossa câmara de passe ela está fechada, o passe no final da noite será coletivo. Os presentes que estão aqui é no máximo 20 pessoas e tem um distanciamento entre as cadeiras. É importante a gente explicar isso para todo mundo que nos assiste, que não está aqui, então que às vezes não conhece como está a estrutura aqui do Vinhas hoje. Bom, hoje eu também queria pedir ao pessoal de casa que quem quiser, quem puder colocar uma jarra de água durante essa nossa pequena apresentação, para que os nossos amigos benfeitores espirituais possam fluidificar para nós. Bom, hoje a apresentação é mais rápida e o tema dessa noite, eu pensei em algo mais leve para a gente falar nesse período tão de ponta cabeça que a gente está. E como nos últimos encontros a gente falou sobre alguns planetas, evolução dos mundos, eu pensei em continuar nesse tema. E o que eu pensei para essa noite foi para falar das moradas do Pai. Nós vamos falar um pouquinho do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vai falar um pouquinho sobre a codificação de Kardec. E no final eu deixei alguns relatos do livro Cartas de uma Morta. É um livro muito interessante. Quem tiver a oportunidade de ler esse livro, eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Né? Quem nos narra as suas histórias é Maria João de Deus. E ela começa a contar tudo o que ela viveu no mundo espiritual depois que ela desencarnou. É um livro muito interessante. Ela conta muita coisa, muitos detalhes, mas hoje a gente vai falar só dos planetas. Então eu convido aqui vocês para prestigiar um pouquinho do que a Maria fala para nós no livro. Bom, quando a gente vai falar dos planetas, vamos falar da situação que a gente está vivendo hoje, né? Que está um pouco complicado esse planeta Terra, né? É muito importante a gente falar sobre o progresso. Todos nós estamos sob o efeito da lei do progresso. É uma lei divina. Todos nós estamos submetidos ao progresso, à evolução. Dela, nada e ninguém escapa. Mas não tenha dúvida, gente, que tudo que a gente está passando, todos esses períodos conturbados, fazem parte do nosso processo evolutivo. Nós vamos entender isso com algumas explicações de Kardec, algumas explicações da Maria. E em cada canto do universo existe vida. E todas as vidas, tudo que norteia é a correção. Tudo que acontece na sua vida hoje de problema é de fato algo para você se corrigir. Talvez a gente ainda não tenha essa percepção, mas se formos levar em consideração as nossas vidas anteriores e as nossas vidas futuras, hoje nós estamos aqui para se corrigir. Então, nós estamos aqui num planeta de provas e expiações, é a nossa atual condição. Aqui nós temos várias categorias de espíritos misturados entre nós, alguns mais adiantados, alguns mais atrasados. E ainda é comum a gente ver no nosso dia a dia, na nossa cidade, no nosso bairro, alguns crimes bárbaros, alguns comportamentos tão truculentos que quando a gente liga a televisão e fala, não é possível que um ser humano fez isso. Mas sim, faz parte.
É difícil compreender que nesse mesmo planeta também existem pessoas tão bondosas que abrem mão, às vezes, da sua vida, da sua liberdade, para se estender um pouco a ouvir o que o outro precisa. Então nós estamos todos misturados. Nós somos uma sociedade em que um precisa do outro. Você pode viver sozinho? Pode, mas vai ter um momento que você vai precisar de alguém. E é difícil a gente, às vezes, aos olhos materiais, entender isso. Mas quando a gente começa a entender que a espiritualidade existe e que a morte é uma etapa, é um progresso para a nossa consciência. Então, sim, tudo morre. Morre sim. A gente morre, as coisas morrem. Só que a morte, o Espiritismo nos diz que é uma etapa. Então, tudo morre, mas para renascer. E coisa alguma se transforma em nada. Tudo está interligado. Tudo tem uma ligação. Talvez a gente ainda não tenha essa percepção, mas nós estamos interligados uns aos outros. Não tem como ser diferente. O sentido da nossa vida é vencê-la. E cada um tem aí o seu objetivo, cada um tem o momento para se despertar e descobrir como vencer. Para alguns tem certas coisas que dão errado, para outros tem certas coisas que dão certo, mas cabe a cada um de nós viver a nossa vida. E é muito mais fácil quando a gente consegue abraçar o outro. Ser sozinho é possível, mas é mais difícil. A gente entende que quando estamos em comunidade, as coisas tendem a ser mais fáceis. Por que a gente diz isso? É tão comum nas famílias, muitas vezes desavenças. A família nada mais é do que uma reconstrução, uma reconciliação. Então, do que a gente vai falar hoje, nós vamos entender um pouquinho o porquê de tanto sofrimento ainda no planeta Terra, o porquê das coisas estarem de ponta cabeça. É uma etapa que nós estamos aqui para viver. Então, o que o Espiritismo nos fala é o quê? Na nossa vida, o que a gente aprende no planeta Terra, é o que a gente leva dessa vida? É o nosso aprendizado e uma sabedoria. Essa sabedoria só é conquistada de acordo com o que você vai vivendo e vai passando as suas necessidades. Então, hoje, se eu perguntar para vocês, se eu tivesse o dom de chegar aqui e falar, olha, a sua vida acaba em 20 minutos, daqui a 20 minutos vocês vão desencarnar, vão morrer todo mundo. O que é que eu vou levar de sabedoria para o plano espiritual? Será que eu estou conseguindo me reconciliar? É muito difícil. Tantos conflitos que a gente passa, a maioria deles, dos nossos problemas, estão na nossa cabeça. É difícil. Mas e se eu morresse hoje? Como que eu vou ser recebido lá no plano espiritual? Será que eu já entendi qual é o sentido da minha vida? Será que eu estou buscando Deus? Então, eu queria que a gente pensasse nisso nessa noite. Nós vamos entender aqui as categorias de mundo, vamos entender para onde nós vamos, mas é possível, e a gente tem que começar hoje. Bom, eu separei um pequeno texto do Evangelho segundo o Espiritismo, que chama-se Progressão dos Mundos. E eu gostaria de ler para vocês, que eu achei um texto muito bonito e serve para a gente pensar. E fala sobre a evolução do planeta Terra e dos seus habitantes. Ele começa dessa forma. O progresso é uma das leis da natureza. Todos os seres da criação, animados e inanimados, a ele estão submetidos pela bondade de Deus, que quer que tudo engrandeça e prospere. A própria destruição, que parece aos homens o fim das coisas, não é senão um meio de atingir pela transformação a um estado mais perfeito. Porque tudo morre para renascer e coisa alguma se torna em nada. Ao mesmo tempo que os seres vivos progridem moralmente, os mundos que eles habitam progridem materialmente. Quem pudesse seguir um mundo nas suas diversas fases,
desde o instante em que se aglomeram os primeiros átomos que serviriam à sua constituição, e o veria percorrer uma escala incessantemente progressiva, mas por graus insensíveis a cada geração, e oferecer aos seus habitantes uma morada mais agradável, à medida que estes avançam, eles mesmos, na senda do progresso. Assim, caminham paralelamente o progresso do homem e dos animais, seus auxiliares, dos vegetais e da habitação, porque nada é estacionário na natureza. Quando esta ideia é grande e digna de majestade do Criador, e ao contrário, quando é pequena e indigna do seu poder, aquele que concentra sua solicitude e sua providência sobre o imperceptível grão de areia da terra, e restringe a humanidade a alguns homens que habitam. A Terra, nosso planeta, seguindo essa lei, esteve material e moralmente num estado inferior ao que está hoje, e atingirá, sob esse duplo aspecto, um grau mais avançado. Ela atingiu um dos seus períodos de transformação, em que de mundo expiatório se tornará mundo regenerador. Então os homens serão felizes, porque a lei de Deus nela reinará. Santo Agostinho, Paris, 1862. Tá, o que essa mensagem nos diz? Nos diz que, primeiro, a Terra, nosso planeta, ela esteve em condição inferior ao que está hoje. Então, mas qual que era essa condição? Agora nós vamos recorrer a Kardec. Através da codificação de Allan Kardec, através da codificação dos espíritos por Allan Kardec, nós temos aqui 5 categorias de mundos, que é o que a gente tem de informação, né, até hoje. Então, primeiro, são os mundos primitivos, os mundos de provas e expiações, os mundos de regeneração, os mundos felizes e os mundos celestes. No texto do Evangelho, diz que a Terra esteve em situação mais inferior. E qual que era a condição nossa antigamente? Nós estávamos como mundos primitivos. Nos mundos primitivos, o que rege esses planetas, o que rege esses habitantes? A força bruta. Nos mundos primitivos, a força bruta é a única lei entre eles. Eles são carentes de tecnologia, são carentes de invenções e passam a vida toda na conquista de alimentos. É a informação que Kardec nos dá. Os mundos primitivos, eles sobrevivem. Mas Deus não esquece das suas criaturas. Há, ainda na inteligência desses povos primitivos, uma pequena inteligência que faz uma espécie de intuição. Os habitantes desses planetas primitivos, desses povos primitivos, sabem de alguma forma que existe um ser superior. Eles têm uma vaga sensação de que há um ente superior. Então, seguindo essa classificação de mundos, nós temos aqui o planeta Terra, que é a nossa situação hoje, de provas e expiações. E o que é que os espíritos falam para nós do planeta Terra, esse planeta que a gente vive? Pela codificação está escrito assim: são mundos onde domina o mal. A variedade desses mundos é infinita. Ou seja, aqui, dentro do que Kardec nos diz, ainda nós estamos presos a alguns instintos mais inferiores. Existem muitos planetas semelhantes à Terra, são infinitos. E esses espíritos, no nosso caso, aqui na Terra, nós temos de lutar ao mesmo tempo com a perversidade dos homens, que são os nossos irmãos encarnados, mas também com a inclemência da natureza. Duplo e árduo trabalho, que simultaneamente desenvolve as qualidades do coração e as da inteligência. É muito comum no nosso planeta termos aí umas catástrofes naturais. E geralmente, quando acontecem essas tragédias, alguns conseguem desenvolver dentro de você um sentimento de afeto,
um sentimento de solidariedade. Mas se muitas dessas tragédias não acontecerem, para muitos habitantes, para muitos irmãos nossos encarnados, a individualidade ainda permanece. Seguindo o texto do Evangelho, que está dizendo que o planeta e que nós vamos nos regenerar, vamos entender agora como que são esses planetas regeneradores, o que é que Kardec nos fala. Kardec nos fala o seguinte, que os mundos de regeneração, que é o que nós estamos prestes a entrar, que ainda vai levar um bom tempo, mas que é a nossa próxima etapa, os mundos regeneradores servem de transição entre os mundos de expiação e os mundos felizes. Sem dúvida, em tais mundos regeneradores, o homem ainda se acha sujeito às leis que regem a matéria. A humanidade experimenta as vossas sensações e desejos, mas liberta das paixões desordenadas, isenta do orgulho que impõe silêncio ao coração, da inveja, da tortura e do ódio. Nesses mundos regeneradores, ainda não existe a felicidade perfeita, mas a aurora da felicidade. E nos mundos de regeneração, ainda tem que suportar as provas, mas sem as angústias da expiação. E nos mundos regeneradores, os espíritos que lá habitam são semelhantes a nós, o corpo fisicamente de carne. Após essa regeneração, a próxima classificação são os mundos ditosos ou felizes, né? Mais conhecido como mundos felizes. E como que são esses planetas? Kardec nos fala. Primeiro, Kardec nos fala que o corpo nada tem de materialidade terrestre e não está sujeito às necessidades e nem às doenças ou deteriorações que a matéria provoca. A leveza do corpo permite locomoção rápida. Em vez de se arrastar pelo solo, os deslizam, bem dizer, pela superfície, ou plana na atmosfera sem qualquer outro esforço além da vontade. Um fato interessante, os habitantes desses mundos felizes, eles têm uma pouca resistência que alguns espíritos mais adiantados, só os mais adiantados conseguem. Por exemplo, eles se desenvolvem tão rápido nesses mundos que a infância é quase nula. Esses espíritos que habitam os mundos felizes quase não têm infância, ou quando tem, é um período muito curto. E nesses mundos felizes, a morte de modo algum acarreta os horrores da decomposição, não causa pavor, e é considerado uma transformação feliz. Por isso que lá existe a dúvida, lá não existe a dúvida do que vem depois da morte, porque eles sabem, são habitantes mais espirituais. Todos os sentimentos nesses mundos felizes são dedicados e elevados à natureza, que se acham que trazem energias de purificação para esses habitantes. Lá predominam os laços de amor e fraternidade, e é isso que prende os habitantes dos mundos felizes uns aos outros. Todos se conglomeram na felicidade, na solidariedade, na ajuda constante um ao outro. Nada mais é que chama-se mundos felizes. E diante dessa classificação que Kardec nos apresenta, tem uma última categoria de planetas e habitantes, que são os mundos celestes ou divinos. Na codificação kardeciana, ele nos explica da seguinte forma: os mundos divinos são habitados pelos espíritos puros, que atingiram a sua perfeição. Porém, não ficam, contudo, esses espíritos presos a esses planetas. Esses espíritos puros, esses espíritos celestes e divinos, estão em toda parte. Eles não têm um local específico, porque eles trabalham no progresso da lei da natureza. E essa lei, todos os seres da criação, animados e inanimados, foram submetidos pela bondade de Deus, que quer que tudo se engrandeça e prospere. Então, na evolução máxima dos espíritos, que nós temos aqui, que são os mundos celestes e divinos, há trabalho o tempo todo, não há tempo a perder. Então, já que Kardec nos explicou um pouquinho desses planetas, desses habitantes,
eu queria convidá-los para ouvir os relatos de Maria, João de Deus. Talvez vocês possam se perguntar, mas isso não vai mudar em nada a minha vida saber qual foi a viagem que ela fez. Mas no final a gente vai pensar melhor sobre isso. Mas eu preciso explicar para vocês quem foi Maria. No livro Cartas de uma Morta, Maria, João de Deus, ela desencarnou no dia 29 de setembro de 1915. Ela era filha de uma lavadeira humilde. Ela nasceu na cidade de Santa Luzia do Rio das Velhas, em Minas Gerais. E Maria era uma pessoa muito simples. Ela não pôde receber uma educação mais aprimorada, os poucos recursos, mas quem a conheceu dizia que ela era humilde de coração. E essa humildade, essa bondade que ela desenvolvia para com os outros, superava toda aquela educação que ela não pôde receber. Maria, no planeta Terra, ela foi mãe de Francisco Cândido Xavier, o nosso Chico. Chico, que foi considerado o maior brasileiro de todos os tempos. E Maria, nesse livro tão rico de detalhes, ela nos conta muita coisa, mas eu só separei algumas partes. E antes dela fazer suas expedições nos planetas, eu preciso contar para vocês como foi que ela chegou no plano espiritual. A primeira impressão que ela teve, assim que desencarnou, ela sabia que estava morta, mas ela achava estranho. Por quê? Ela constatou que os seus pulmões respiravam e o seu coração pulsava com absoluta normalidade. Então, no livro, é uma parte até engraçada. Ela falou, nossa, mas será que eu estou morta mesmo? Eu estou respirando, eu estou sentindo o meu corpo? Olha a sensação que ela teve. Um outro relato muito... Nossa, gente, olha... que eu acho que faz a gente pensar e repensar na nossa vida, é quando ela reencontra sua mãe. É por isso que eu faço a pergunta hoje. Se nós morrermos hoje, como é que nós vamos ser recebidos lá no plano espiritual? Maria passou por períodos de turbulência, de confusão, de medo, sentiu-se sozinha, mas com o tempo ela foi nos explicando nas páginas como que ela encontrou a luz. E uma das histórias mais marcantes foi quando ela reencontra sua mãe. E eu gostaria de ler um pedacinho para vocês. Maria nos conta da seguinte forma: recordava-me dos menores detalhes do lar, quando experimentei sobre os ombros o contato de veludosas mãos. Ergui repentinamente o meu olhar e que maravilha! Eu vi a minha mãe contemplar-me com o melhor das expressões de ternura e de amor. Quando ela vê a mãe, que estava ali, que colocou a mão nos ombros dela, ela nos diz o seguinte: como me senti recompensada nesse momento inesquecível de todos os sofrimentos que eu havia passado. Uma inexprimível sensação de júbilo dominou minha alma ao recordar os amargores da terra, pois nesse instante toda a minha existência estava concentrada naquele reencontro. Os meus temores, as minhas esperanças, os meus afetos, a minha longa saudade, enfim, tudo ali estava, nos meus prantos de imensa alegria. E aquele ente querido, que na terra, para mim, foi o amor maternal, minha mãe, também se sentia sob grande comoção. Compreendi que os nossos espíritos já muito se haviam unido na milagrosa teia das vidas sucessivas e caí-lhe nos braços amorosos, misturando os soluços de nossos sentimentos. E ela fala assim para a mãe dela: minha mãe, poderá haver maior felicidade do que essa? A felicidade do reencontro. Então, o que eu queria passar nesse reencontro, que ainda continua, é que, independentemente de qualquer situação, qualquer planeta que a gente tiver encarnado, tudo tem um sentido. Tudo tem um porquê. E tem um progresso, tem uma continuidade. E a gente tem que aproveitar essas lições, adquirir sabedoria. E muitas vezes essa sabedoria só vem junto com as turbulências. Maria,
nos conta que quando ela perguntou, mãe, pode haver maior felicidade do que essa? Ela percebe que era envolvida numa onda simpática de um carinhoso olhar e, ao mesmo tempo, a mãe dela responde e fala, Maria, você está cansada. Vem descansar um pouco ao meu lado aqui, minha filha, junto ao meu coração. Então, eu não sei vocês, mas eu, quando li, pensei, eu queria muito um dia viver essa emoção. Saber que tudo valeu a pena. Saber que nada é perdido. Olha a emoção que é. É só lendo o livro mesmo para vocês poderem sentir isso. Ela conta com tanto carinho, uma vida tão sofrida, mas olha, ela conseguiu ver que tudo tem um sentido. Bom, Maria, João de Deus, começa a se habitar no plano, conviver no mundo espiritual. E lá ninguém para, todo mundo é convidado a trabalhar. E ela, como boa aprendiz, começou a se aplicar junto a alguns mentores e queria fazer alguns estudos. E uma das primeiras coisas que ela pergunta ao seu mentor é, e o planeta Terra? Olha só o que dizem para ela. Ela pergunta, mas em que direção está o planeta Terra? E um amigo espiritual responde, né, ela conta que ela estava num monte lá observando, né, a paisagem, lá ela queria saber de onde se conseguia ver o planeta Terra. E a explicação que ela tem, quando consegue avistar, foi que o mentor responde assim, lá naquela direção está a Terra, com seus contrastes destruidores. São comuns ali as chacinas, a fome, a epidemia, a viuvez, a orfandade que aqui no mundo espiritual não conhecemos. Obscuro planeta de exílio e de sombra. Entretanto, no universo, poucos lugares abrigarão tanto orgulho e tanto egoísmo. Por tal motivo é que esse mundo necessita de golpes violentos e rudes. A gente ainda não entende. Mas liga a televisão por volta das 5:30 da tarde para vocês verem. O que é horror? Tanta coisa ainda acontecendo. E aqui no plano espiritual eles falam isso para Maria. Nós ainda estamos aprendendo a viver. Bom, Maria perguntou da Terra. E Maria queria viajar. Ela foi convidada para algumas expedições. E ela fala para nós da viagem que ela fez para o planeta Saturno. E a sensação que ela teve quando chegou em Saturno foi a seguinte. Quando ela chega lá, parecia pisar sobre um amontoado de massas mais ou menos parecidas com gelo. O chão de lá parecia neve. Ela nos diz que avistou muito distante uma luz levemente azulada. Ela queria saber o que era aquela luz. E os espíritos explicam para ela, aquela luz azul é o sol. A luz se espalhava por todas as coisas, mas o seu calor era menor, se for comparar com o sol que ela estava acostumada aqui nesse planeta. Ela teve a impressão de frescura e amenidade, e nesse cenário majestoso que ela presenciava, ela viu umas tonalidades naquele sol rosa pálido e um azul indefinível. Ela estava vendo que o sol mudava de cor. Olha que interessante. Ela observa as habitações, que são estilos graciosos, ela não nos explica e não detalha como são as habitações lá de Saturno, mas são bem diferentes daqui do planeta Terra. Ela fala também que a grama, o mato, eram azuis, é tudo azul. Aquilo que a gente vê de verde aqui, lá é azul. Interessante isso. Ela fala das flores, extraordinárias flores, que pela sua originalidade e perfume, ornamentavam todo o ambiente. Aonde ela passava, ela sentia o perfume das flores. Um perfume mais vivo, coisa que aqui ainda está difícil da gente conseguir ter essa percepção, mas lá ela conseguiu. Ela fala também dos habitantes de Saturno. Olha que coisa interessante. Ela notou que os seres que vivem nesse planeta, na verdade, eles vivem nos ares, em belos movimentos, apesar de parecerem bizarros.
nada têm de comum com a humanidade da Terra. Ela diz que eles são feios, a sua organização é meio animal, eles parecem gafanhotos, possuem asas. E para ela achou estranho, ficou com medo. Mas ela observava que os habitantes de Saturno podiam voar e não precisavam andar. Ela nos conta que em Saturno o dia tem 10 horas. Sim, o dia se compõe de 10 horas e as estações duram mais ou menos 7 anos consecutivos, segundo a contagem da Terra. Então lá são 7 anos de verão, 7 anos de primavera, 7 anos de outono, 7 anos de inverno. E ela fala que esse período longo dessas temporadas ajudam também na saúde dos habitantes de lá. E uma coisa interessante que ela fala é sobre a mediunidade dos habitantes de Saturno. Quando chegada a determinada idade, os saturninos ouvem os espíritos de outras esferas, de outros planetas. Existe entre eles a mais poderosa mediunidade generalizada. Poderosa no bom sentido. Poderosa é que é utilizada da melhor forma. E ela diz também que os habitantes de Saturno, eles têm uma ciência unida à fé. Entre eles, a justiça e a verdade não são um mito, mas são todos reunidos na fé. Sabem das leis divinas, sabem que Deus existe e compreendem as leis de amor. Uma coisa interessante que ela fala é que nas reuniões do planeta Saturno, nas assembleias, elas são aéreas. E ela conta que, ao caminhar pelo planeta, ela viu algumas grandes nuvens coloridas. E aí ela começa a perguntar, mas o que é isso? Que nuvens são essas? O que esse povo está fazendo lá dentro? A explicação que ela tem é o seguinte: são aparelhos gigantescos onde os saturninos se reúnem para estudos e cada um deles agrupa um grupo de espíritos sedentos de sabedoria. A música e a poesia e todas as artes merecem especial carinho, porque através da arte eles instituem a grandeza intelectual. Então, se nesses planetas eles cultivam a música e a poesia como um tipo de sabedoria, meu Deus, imagina nós se ligar um rádio agora, o que vai tocar? Bom, vamos parar de falar disso, né? Vamos falar de Marte. Ela foi para Marte. Ela nos conta como foi o seu passeio por Marte. E Maria é uma pessoa tão simples, um espírito tão enobrecido, que ela sabe muito bem que naquela época que ela desencarnou já havia um mistério. Marte, será que existe vida em Marte? E no livro, ela já começa pedindo desculpas. Ela fala, escrevo as minhas impressões somente objetivando a consolação daqueles que sofrem, a fim de que aguardem, confiantes na bondade de Deus, porque o prêmio compensador da vida, em outras passagens mais felizes, onde a alegria não é extinta como na terra, e a paz é uma vibração permanente de pensamento de todas as criaturas. Ela fala que os diversos planetas que rolam no infinito constituem uma família universal, por excelência. Cada um deles comporta uma humanidade irmã de todas as outras que vibram numa mesma intensidade. Na atualidade nossa, de planeta Terra, as dores ainda nos assediam. Mas sabeis que a vida não se circunscreve no âmbito apenas do planeta Terra. Ela quer dizer que a vida continua, a vida evolui, os seres e os planetas evoluem. Então, ela começa agora a esmiuçar sua passagem por Marte. O que ela conta quando chega em Marte? A primeira coisa que ela viu, um lago. Ela disse que era um lago maravilhoso, junto a uma cidade formada, cheio de prédios, parecidos até com o da Terra. Uma vegetação ligeiramente avermelhada, e ela percebe perfeitamente a existência de uma atmosfera muito parecida com a da Terra, mas o ar lá é mais leve. Ela disse que viu mais ou menos os habitantes de Marte, que são mais ou menos parecidos conosco, porém, além dos braços, tinham
algumas diferenças apreciáveis. Ela disse que nos braços tinham asas, mas o corpo era quase semelhante ao dos irmãos da Terra. Os oceanos, apesar da água ser menos densa, são muito mais profundos. As águas são raras e as chuvas quase não acontecem lá. É um céu sem nuvens. E ela fala dos habitantes de Marte. Ela fala que os habitantes de lá evoluíram mais rápido do que nós aqui da Terra. Ela diz que lá em Marte, seus habitantes nunca precisaram destruir nada para sobreviver. Absolutamente nada. E uma coisa interessante que ela relata aqui, ela relata, olha, nunca precisaram destruir nada para viver, longe das concepções dos homens da Terra. E uma coisa interessante, eles não matam para comer. Os estômagos estão sempre cheios, no nosso caso, né, plano de terráqueos, os nossos estômagos, na maioria de nós, estão sempre cheios de vísceras, de carnes de animais. Lá isso não acontece. O dia em Marte é igual à Terra, possui 24 horas, porém, 24 horas e 40 minutos. O ano em Marte, aqui na Terra, geralmente 365 dias. Exceto os anos, né, tem um dia a mais. Né? Mas lá em Marte, um ano tem 668 dias e todas as estações são mais demoradas. Ela diz que lá em Marte, os marcianos já descobriram grande parte dos segredos das forças ocultas da natureza. Conhecem os enigmas da eletricidade, sabendo utilizá-la com maestria. Ela relata que lá ela viu formidáveis aparelhos eletrônicos que registram com precisão matemática a totalidade de expressões fenomênicas dos mundos que estão mais próximos desse orbe vermelho. O que ela quer dizer com isso? Eles conseguem ter um controle dos outros planetas sobre o que acontece lá. Controle não, conseguem observar melhor pela tecnologia que eles têm lá. Ela diz que em Marte tem 2 luas que parecem gravitar uma em torno da outra. Porém, as luas de Marte parecem ser menores do que a lua da Terra. E, todavia, o que mais admirou Maria nessa viagem foram que as guerras e os flagelos nem sequer passam por perto de Marte. A humanidade não pensa, a humanidade marciana não pensa em nada que seja destrutivo, muito pelo contrário. Eles têm muita sabedoria em união e prosperidade. Ela fala que não é possível, até no momento, falar sobre a organização da sociedade, mas ela garante que as regras de Marte são regidas à base do melhor da fraternidade. Então, essa viagem que ela fez, esses relatos que aqui a gente contou, talvez não vá mudar nada na nossa vida, talvez não vai mudar nada no teu dia a dia amanhã. Mas o intuito dela falar isso para nós é isso. Que não está perdido e a gente não pode pensar somente no planeta Terra. Ah, mas eu sofro muito. Sim. Esse é o momento da gente entender e tirar a sabedoria disso. É difícil. Mas nesse momento eu só tenho a agradecer a Maria por apresentar para nós as suas experiências do além-túmulo, mas com simplicidade, com carinho, com emoção. Em nenhum momento ela subestimou a ciência. E ela nos disse, em um determinado momento do livro, que todos esses relatos futuramente serão comprovados pela ciência. Ainda há muito que caminhar a nossa ciência. Mas quem está duvidando dessas informações, não tem problema. É só viver. Reencarne várias vezes. Haverá um momento em que isso será tratado como verdade. Então, que hoje a gente fala sobre as guerras, as mortes, mas nesse livro que Maria psicografou, ela pede muito para que a gente desenvolva esperança. Não adianta nada a gente saber, mas Kardec disse isso, disse aquilo. Não adianta se a gente não praticar, se a gente não entender, se a gente não ser melhor com a gente mesmo. Então,
diante disso, diante dos relatos de Maria, quanta coisa nós temos ainda para viver, quantos planetas nós ainda temos que habitar até chegar nos mundos felizes. Olha como a vida é perfeita. As existências são várias, as dificuldades vão vir, mas a gente não pode pensar que isso aqui acabou. Nós estamos vivendo uma etapa no planeta. O planeta Terra vai mudar, vai se regenerar, nós também, mas a gente não pode se prender somente à Terra. Tem muita coisa para a gente viver. Então, eu penso que nessa noite, nós estamos sendo convidados para pensar no nosso futuro e a corrigir tudo aquilo que a gente ainda não consegue. A gente está vivendo, através dessa Covid, um momento de reconciliação. Vamos pensar nisso. E se amanhã eu não estiver mais vivo? E se amanhã eu não conseguir reconciliar com as pessoas que eu queria, porque o meu orgulho não deixou? Essa é a mensagem que Maria quis nos trazer nesse livro. Ela fala de muita coisa, mas aqui eu separei apenas as viagens que ela fez nos planetas. E qual que é o sentido hoje de trazer isso para vocês? Boa parte dessas informações realmente não vão servir para nada. E eu vou querer saber quanto Sol tem em Marte, e eu lá com isso? Isso não é problema meu, muito menos seu. Mas o que eu quero passar essa noite é que a morte não é o fim. Não é o fim. A morte é uma etapa para a nossa transformação. Se a gente morre hoje, como que vai ser a nossa acolhida no plano espiritual? Vocês viram o relato de Maria, quando ela conseguiu se reencontrar com a mãe. Sob forte emoção, o que a mãe falou para ela? Calma, filha, deita no meu braço e descansa. E quando a mãe disse isso, ela nos conta: me senti recompensada de todas as dificuldades que eu passei. E não foi uma vida fácil. Então, tudo se transforma, desde que nós entendamos que é possível se voltarmos para Deus no amor, nas atitudes, nas palavras, no sentimento de afeto, na consideração para conosco mesmo. Então, Maria, em uma das suas falas, ela nos diz uma frase que eu vou levar para o resto da minha vida. Ela fala assim: a regeneração e o triunfo são possíveis pelo amor. E se a gente estiver duvidando disso, é só tentar. É só tentar. Então eu encerro essa noite, mas não para falar dos outros planetas, não adianta a gente, mas o Kardec... Não. A gente tem que viver a nossa vida bem. Como que a gente consegue viver bem? Já se perguntou isso hoje? Como que eu vou ter uma qualidade de vida? Como que eu vou ter a minha consciência tranquila? Então é isso que eu queria passar essa noite. Através dos relatos de Maria, através da codificação de Kardec, através do Evangelho. E se vocês puderem, leiam um livro. Eu tenho certeza que vocês serão acometidos de forte emoção, porque na simplicidade daquelas palavras não tem como você não se emocionar. A vida continua e a gente pode se transformar. Essa é a mensagem que eu queria passar essa noite. Eu queria convidá-los agora para a gente fazer uma prece final. Fechando os nossos olhos, agradecendo a Deus a oportunidade de estarmos juntos aqui hoje, aprendendo, se reconstruindo, se reconciliando. Que Deus seja a nossa maior virtude e que a gente possa abrir as nossas intuições para os nossos espíritos amigos que estão em toda parte, nos intuindo, nos ajudando, e que a força venha através da nossa fé. Nada está perdido e tudo se transforma. E que assim seja, que a gente possa ir para as nossas casas e recomeçar essa semana com muita força, com muita vontade e com muita fé. Uma boa noite a todos.